Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês um giro de notícias e informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo, nação, é muito mais do que o oba-oba de se falar em Vitor Roque, de se falar em Arthur Cabral, de se falar em Cúcio Hernandes ou de qualquer nome que possa substituir o Gabriel Barbosa. Aliás, pessoal, para quem acha que o Gabigol já está 100% certo com o Cruzeiro, não é bem assim não, tá? Tem situações acontecendo aí que podem fazer com que o Gabigol desista de ir para Belo Horizonte e vá, por exemplo, para o México. O time do Monterrey no México está interessadíssimo no Gabriel e promete vir nos próximos dias a fazer uma proposta pelo camisa número 99 rubro-negro, que segue de castigo por motivos estritamente políticos. É isso mesmo, o Gabigol segue punido pelo Fla e eu vou explicar para vocês tintim por tintim sobre essa punição que o Gabriel ainda tem a pagar com a equipe para o jogo contra o Cuiabá. Aliás, esse jogo contra o Cuiabá é um jogo que deveria me preocupar, afinal de contas, nós precisamos desses 3 pontos contra o Cuiabá. Precisamos? Será mesmo? Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo também, tá? Decisões da Comissão Eleitoral do Flamengo estão tirando a equipe do Rodrigo Dungi Abranches do sério. E eu quero contar para vocês agora o que está acontecendo nos bastidores do Mengão Queridão. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva se ainda não for inscrito. Se você é daqueles inscritos que curtem mesmo o nosso trabalho, chama seus amigos rubro-negros, chame suas amigas rubro-negras de todo o Brasil para se inscrever aqui com a gente. Comenta pra caraca, porque a sua opinião é muito importante. Eu diria fundamental e de extrema necessidade para o nosso canal. Afinal de contas, quem manda aqui são vocês. Bom, vamos começar falando então da parte eleitoreira do Flamengo, tá? A Comissão Eleitoral do Flamengo definiu que na segunda-feira, dia 9 de dezembro, o clube não funcionará. Vai estar tudo fechado e só vão poder entrar no clube aqueles que forem votar. Bom, eu já discordo da eleição ser numa segunda-feira. Segundo eu vejo, teríamos um aproveitamento melhor dos associados que votam se fosse no final de semana. Porque, gente, o Rio de Janeiro não se limita só à cidade do Rio de Janeiro, não. Tem cidades adjacentes, tem o estado do Rio de Janeiro inteiro e tem gente até fora do estado do Rio de Janeiro que está apta a votar nessa eleição. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 7 mil torcedores rubro-negros, associados, melhor dizendo, porque nem todos torcem para o Flamengo, cerca de 7 mil associados estão aptos a votar nessa eleição. Nas últimas eleições, para pegar como parâmetro a última eleição, pouco mais de 2.100 associados votaram. Então, a expectativa é para que seja aí cerca de 2.000 a 2.200 sócios que votem. Se fosse no final de semana, tipo num sábado ou no domingo, talvez, apenas talvez, esse número pudesse ser maior. E tem muitos sócios que não tá nem aí para a política rubro-negra e a verdade é essa. Tem muita gente que nem quer saber quem é o presidente, quem não é. Quer ver se a água da piscina tá limpa na hora que ele for lá. Quer saber se o barzinho ali da área de recreação, se tem tudo que ele quer. Se o beach tênis tá tinindo, se as quadras estão filé. Não tá nem aí, sacou? Se tiver tudo de acordo nos conformes, o cara não aparece mesmo. Sem contar da dificuldade que é para aqueles que moram fora da cidade do Rio de Janeiro. Tu coloca isso numa segunda-feira braba, o cara dificilmente vai lá votar. Então, é até aguardado um número menor do que os 2.100 da última eleição para essa eleição agora. E o presidente do Comitê Eleitoral do Flamengo quer fechar a Gávea, o clube, na segunda-feira, para que apenas aqueles que forem votar adentrem no clube. Isso está gerando uma certa insatisfação de Rodrigo Dungi Abranches, até eu não entendo o porquê, né, que está sendo assim. Ah, mas as escolinhas de futebol, mas é um dia, patrão. Nós estamos falando de fechar o clube para o resto da vida, não. É um dia, talvez visando uma organização melhor do pleito, talvez criando uma segurança maior para dentro do clube, porque, gente, eu nunca vi uma eleição tão acirrada. Nunca! Nem quando foi Bandeira versus Valim,
nem quando foi Bandeira versus Valim versus BAP versus Landim, que estava todo mundo junto. Eu nunca vi uma eleição tão acirrada como essa. Gente, o couro tá comendo mesmo nos bastidores. Então, assim, talvez, para segurança mesmo daqueles que forem fazer parte do pleito, realmente seja necessário fechar o clube na segunda-feira. Você fecha o clube ali na segunda-feira, aí só vai lá quem vai votar, vota, vai embora, não cria aquele clima de tumulto, não cria aquele clima de desavença e até pode poupar alguns milhões para o Flamengo, evitando reforço de segurança, evitando perder algum bem, né? Vai saber o que pode acontecer numa eleição tão acirrada assim. Se os ânimos já estão acirrados agora, imagina no dia da eleição como que as coisas podem acabar acontecendo. Então, eu quero a opinião de vocês. Para mim, tanto faz quando fez, o clube tá aberto ou tá fechado. Estamos falando de um dia, não estamos falando de um mês, não precisa desse estardalhaço todo. Para você, pela questão da segurança, para garantir o melhor andamento do pleito, para tudo acontecer da maneira mais segura, para todos os seguranças ficarem focados numa situação só, você é a favor do fechamento da Gávea na segunda-feira? Ou isso não tem cabimento, tem que deixar entrar mesmo e que toque o barco para lá e que aconteça o que acontecer e tá valendo? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Bom, pessoal, com relação a atacantes para chegar no Flamengo, eu venho reforçar para vocês que não dá para cravar nomes nesse momento. A gente sabe de alguns nomes que estão sendo especulados. Vitor Roque, Arthur Cabral, o menino Alex Arce, que foi olhado pela diretoria, que eu trouxe no vídeo mais cedo para vocês, pelo departamento de scout. Mas tudo isso pode mudar caso seja uma diretoria diferente no ano que vem, tá? Então, muitas pessoas me mandam mensagens: Fabrício, olha esse fulano, olha esse cicrano, Fabrício, manda a diretoria avaliar esse, Gente, não adianta nada. E quando a gente fala de BAP e Maurício Gomes de Matos, aí é que a coisa muda mesmo de figura, sabe por quê? Porque os caras estão concentrados em trazer diretores técnicos, tá? Trazendo o diretor técnico vai dar a última canetada. Por exemplo, no caso do BAP, que ele quer trazer o Zé Boto, que é um mega de um dirigente. Esse cara vem da Europa. Vai saber se ele não vai querer alguém lá da Europa. De repente ele vai ser mais favorável ao Arthur Cabral, porque ele viu de perto o Arthur Cabral lá em Portugal. De repente ele vai dar o nome de um centroavante grego, porque esteve muito tempo lá na Grécia, conhece um cara que pode cair como uma luva no Flamengo. Ou um espanhol, ou um brasileiro de uma liga menor, que ele acha que tem potencial para jogar no Flamengo, enfim. Então, ficar dando nomes, soltando nomes a esmo e ligando esses nomes a fulano, ciclano, beltrano, é perda de tempo e é enganação. Hoje, no Central do Fla, a gente trouxe uma lista na nossa live do Jornal VVP de atacantes que seriam uma boa para o Flamengo. Mas a gente fez questão de deixar bem claro que aquilo ali era uma lista pesquisada por mim para debater com vocês o perfil de cada um dos atletas que porventura vocês achassem que pudessem vir para o Flamengo. Nesse momento, ligar nomes à diretoria é perda de tempo. Ainda que a gente saiba, por exemplo, que o departamento de scout do Landim sondou o Alex Arce. Ainda que a gente saiba que um candidato ou outro tenha procurado jogadores. Porque nem esses candidatos mesmos podem garantir que serão esses os atletas depois que os diretores técnicos vierem para ocupar seus respectivos postos. O que eu posso garantir a vocês é que em contato com o Maurício e em contato com o BAP nesse final de semana, como eu falei no vídeo anterior, todos eles já estão com tudo assim, no bico do corvo, para no dia 9 a eleição, no dia 10, já tá todo mundo pronto para começar a trabalhar pelo Clube de Regatas do Flamengo, tá? Agora, falando do Flamengo atual, nós vamos jogar contra o Cuiabá na próxima quarta-feira. Ainda estamos dentro da data FIFA. Amanhã o Flamengo treina, almoça no Ninho e viaja lá para o Mato Grosso para poder enfrentar a equipe do Cuiabá. Os 3 pontos contra a equipe do Cuiabá são importantes para nós? Fabrício, só você mesmo para acreditar em título de Campeonato Brasileiro a essa altura do certame. Tudo bem. Ainda que não haja mais possibilidade de ganharmos o brasileiro, matematicamente ainda tem, depende muito dos tropeços das outras equipes, mas ainda que a gente não acredite nisso,
existe uma situação chamada planejamento orçamentário, que esse ano foi ridículo, principalmente no Match Day. Há 2 anos o Flamengo não consegue fazer um Match Day de acordo com aquilo que prevê. O que é o Match Day, pessoal? Match Day é a renda que você ganha no dia do jogo, seja com os mais variados eventos que acontecem e são promovidos pelo Flamengo. Com a queda de receita do Match Day, por não chegarmos, por exemplo, à semifinal da Libertadores, ou não estarmos lutando ainda efusivamente pelo Brasileiro, compromete e muito a receita do Flamengo. Ah, Fabrício, mas o Flamengo ainda vai virar o ano no positivo, beleza? Mas como que constrói o estádio com pouca grana? Como que tem reforços com pouca grana? Ah, não precisa de reforços não? Então espia só. Contra o Cuiabá, nós teremos 13 desfalques. A essa altura do campeonato, nós teremos 13 desfalques. É mais do que um time. Vamos contar? Pedro, Cebolinha e Matias Vinha. Esses já estavam no bico do corvo há muito tempo, não joga mesmo, beleza. Mas além deles, nós temos fora do jogo contra o Cuiabá Bruno Henrique, porque está suspenso. O Flamengo tenta um efeito suspensivo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não conseguiu. Então, o Bruno Henrique, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está fora do jogo contra o Cuiabá. Nicolás de la Cruz ainda se recupera. Luiz Araújo ainda se recupera. Gonzalo Plata, convocado na seleção equatoriana. Guilherme Varela, convocado, está na seleção do Uruguai. Arrascaeta fez artroscopia no joelho, fora da temporada. Léo Ortiz com a seleção brasileira. Carlinhos e Eric Pulgar com problemas musculares. Gerson com a seleção brasileira. E Gabigol. Com isso, são 13 os desfalques do Flamengo para o jogo contra o Cuiabá. É importante ganhar esses 3 pontos? Muito. Sabe por quê? Porque o Flamengo precisa terminar mais alto possível. É uma vergonha. Vamos falar sério. Com todo respeito, amor e carinho ao time do Fortaleza. Ao bravo Leão do Ceará. Que eu acho que está fazendo uma campanha espetacular. Ano após ano melhorando com uma gestão extremamente profissional. Coisa que o Flamengo não tem. Mas é vergonhoso o time com o orçamento do Flamengo, com a receita de 1 bilhão e 300 milhões anuais, não conseguir ficar à frente do Fortaleza, que não deve ter 1/3 dessa receita. Que de elenco para elenco, 3, 4 jogadores do Flamengo, se der bobeira, pagam todo o mês da folha de pagamento do Fortaleza. Futebol não é só dinheiro, futebol é talento. É respeito, é organização, é profissionalização. É por isso que eu não sou favorável à eleição do Dunche, que diz que profissionalizar todo o departamento de futebol é perigoso. É perigoso para quem? O único risco que eu vejo da profissionalização do departamento de futebol é você não ter espaço mais para conseguir ganhar, por exemplo, comissões em cima de vendas de jogadores. Se o Flamengo já age certo assim, não tem por que ter medo da profissionalização do departamento de futebol. Profissionaliza e vão pro pau. Porque se não profissionalizar, a gente vai ficar para trás. Nesse Campeonato Brasileiro, nós já estamos atrás do Botafogo, nós já estamos atrás do Palmeiras e do Fortaleza. E estamos numa briga incessante com o Internacional de Porto Alegre, que passou mais da metade do ano afundado por conta das enchentes lá, velho. E o São Paulo, que vem comendo devagarinho ali, daqui a pouco alcança a gente também. Aliás, hoje às 20 horas tem um debate entre eles na ESPN. Não se esqueçam, vamos todo mundo assistir. Mas se não der para você assistir, tá cansado e tudo mais, tem problema não, tá? Amanhã eu vou fazer melhores momentos dessa situação. A ESPN divulgou algumas respostas já dos candidatos em perguntas que a própria ESPN fez a eles. E aí eu gostaria de passar para vocês, porque eu não vou sofrer sozinho, tá? Eu não vou sofrer sozinho. A ESPN fez a seguinte pergunta para os candidatos. Maior ídolo no Flamengo? A resposta do BAP. Zico. A resposta de Maurício Gomes de Matos. Zico. A resposta do Rodrigo Dunche. Todo mundo de 81 e todo mundo de 2019. Qual rival que mais gosta de vencer? O BAP, o Fluminense, Maurício Gomes de Matos, o Palmeiras e o Dunche, o Atlético Mineiro.
O Dunch tem uma rixa com o Atlético Mineiro porque foram os dirigentes do Atlético Mineiro que chamaram ele de bobo da corte rubro-negro, porque ele era muito ativo nas redes sociais e ele só mandava mal. Tanto é que agora ele não escreve uma linha a mais no Twitter dele, porque ele era debochado, mas muito debochado por grande parte dos presidentes de outros clubes, em especial do Atlético Mineiro. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam das respostas dos candidatos, e aqui vocês sabem que com muita educação a gente trata de todos os assuntos. Agora vocês viram que eu coloquei entre os 13 desfalques do Gabriel Barbosa, o Gabigol? Sabe por quê? Porque a diretoria rubro-negra manteve a punição. Apesar das conversas entre Gabriel e Marcos Braz, e entre o empresário do Gabriel e o Marcos Braz, no fim das contas vale o que o Landim manda. O Landim tira o Marcos Braz pra nada direto. O Landim vai lá e fala assim: Marcos Braz, negocia o contrato do sujeito lá. Carta branca, vai na fé, confia. Aí o Marcos Braz vai lá e negocia o melhor contrato pro camarada. Aí o Landim chega e fala assim: não, isso não. Ó, voltar atrás. Foi assim com o Diego Alves, foi assim com o Gabigol. E se não fosse o Palmeiras em cima do Bruno Henrique, teria sido assim com o Bruno Henrique também. O Marcos Braz, vem cá, vai lá e negocia a situação do Gabriel. O Marcos Braz vai lá, negocia, você vai jogar contra o Cuiabá. Aí o Landim, não vai não, pensando melhor, não vai não. Bom, pessoal, pelo que eu apurei, o Gabriel não vai jogar contra o Cuiabá, porque quando o Flamengo tá fora do Rio de Janeiro, o Gabriel se torna a maior estrela do elenco rubro-negro. E o medo do Landim é que ele estando junto com a delegação do Flamengo lá em Cuiabá, que a torcida vai gritar muito pedindo por ele e vai hostilizar a atual diretoria rubro-negra, que não quer nenhum respingo a mais em cima de Dunch, de Landim, de Braz, por conta da eleição no final do ano. Tanto é que até o próprio Felipe Luiz foi pego de surpresa com a notícia de que o Gabriel não jogaria. Então é uma decisão estritamente política para proteger politicamente Rodrigo Nunes de Abrantes. E, gente, eu nunca vou aceitar esse tipo de manipulação. Eu acho que o Gabriel não tem que jogar jogo nenhum mais. Mas é por conta dele estar fechado com outro clube, que, aliás, Braz e Alexandre Matos combinaram que o Cruzeiro, caso fique com o Gabriel, só o anuncie no dia 1º de janeiro. Não antes disso, para essa diretoria não passar mais vergonha do que já está passando nos últimos 2 anos de Flamengo. Então, Gabriel está fora do jogo de amanhã. Isso para ter uma proteção, uma blindagem a essa diretoria. Porque no Rio de Janeiro, ninguém liga mais pro Gabriel. Vocês viram, o Gabriel foi no Maracanã, não teve uma alma que gritou o nome dele. Agora, quando sai do Rio de Janeiro, aí a galera tem aquele lance de idolatria, ganhou um monte de campeonato, é um cara midiático, então a torcida iria ficar do lado dele. Por isso, o Rodolfo Landim ainda não decidiu se vai deixá-lo ir para Fortaleza, lá pro Ceará, para jogar contra o Fortaleza. Se liberarem, é porque lá a torcida do Fortaleza faz mais barulho, faz acontecer e talvez não se tenha uma gritaria tão grande assim pelo Gabriel Barbosa dentro do Castelão. Em Cuiabá, certamente será. Até porque o próprio Cuiabá é um fiote do Flamengo. Foi o Gaúcho, artilheiro do Mengão queridão na década de 90, quem fundou o Cuiabá, que tem raízes rubro-negras. O que vocês acham dessa decisão de Rodolfo Landim? Para mim, o Gabi não entra mais em campo. Se querem fazer homenagem para ele, que façam homenagem no jogo do Vitória, mas que coloquem ele nos 43 minutos do segundo tempo, para ele entrar, receber aplausos, ovaias, sei lá o quê, fazer uma condecoraçãozinha para ele ali e fim de papo. Para mim, o Gabriel só entra aos 43 do segundo tempo, mas por motivos que o próprio Gabriel criou dentro da equipe, não por motivos políticos. Mas aqui é a sua opinião que conta. Curta, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.